O Brasil é o país com a maior porcentagem de negros da América Latina e ainda encontra-se em uma situação de maior vulnerabilidade social. São apenas 13% do empresariado, 17% dos mais ricos financeiramente e 3/4 dos mais pobres, segundo o IBGE. Salvador é a capital mais negra fora da África, cerca de 30% da população. A divisão territorial do município entre bairros nobres e periferia é alarmante. O bairro da Liberdade, famoso periferia da capital baiana, é o maior em número de negros em toda a América Latina. De acordo com o IBGE, mais de 75% dos habitantes são negros. Sou moradora de Santa Cruz, Nordeste de Amaralina. A experiência e vida que tem em relação ao racismo é tudo, basicamente, para ser negra. Mas, como eu sou moradora de favela, periferia, eu sempre vivi em ciclos onde a maioria era classe média e brancos. Então, desde meu 1 ano de idade até meus 17, eu estudei em escola particular, escolas com renome, e sempre tive essa experiência assim de estar sempre debatendo com minhas questões, não ser compreendida, porque eu vivi em 2 mundos. Então, parte de mim andava, vivia, brincava, se divertia na Barra, e outra parte de mim brincava, se divertia na Santa Cruz, na rua, brincando. Então, tinha esses conflitos frequentemente, de muitas vezes eu trazer, é o que eu sempre falo, né, da estética, como ela é importante para uma criança, para um adolescente negro. Então, frequentemente, eu trazia algumas demandas em relação à estética, principalmente do meu cabelo. Então, quando criança, pelo que eu me lembro, eu nunca recebi um afago de uma professora no meu cabelo crespo. Quando eu brincava na casa de uma amiga e tinha banho de piscina e tudo mais, a empregada dela agitava meu cabelo, porque a mãe dela não sabia, eu não sabia, eu era criança, não sabia mexer no meu cabelo. E quando eu fui crescendo, eu botei química e tudo mais, e quando eu cortei para ficar com ele natural, muitos amigos meus não sabiam lidar com isso. Então, eu não sabia se podia mexer ou não, se podia fazer um carinho ou não. Então, sempre foi esse movimento, assim, de eu ser a única negra, eu ser a única com cabelo crespo e ter que lidar com essas demandas, com essas questões. Mas, felizmente, meus pais sempre foram muito comunicativos comigo, sempre me explicaram minha situação, sempre mostraram que, sim, você é negra, sim, seu ciclo é de majoritariamente pessoas brancas, e você é linda, e você tem que se amar. Então, eu sempre tive isso muito claro, assim. Às vezes, eu penso que em relação ao cabelo nem tanto, mas em relação a me amar, a me afirmar como negra, me reconhecer e colocar sempre isso para fora, sempre que fosse necessário, eu sempre tive. Então, sendo uma favelada no meio de classe média, tem muitas essas questões, assim, de você ouvir de amigo seu que seu bairro não tem que ser entrado e que seu bairro só a polícia tem que entrar e que é muito perigoso e que só tem traficante, só tem marginal. Quando você mora lá e você vê que não é isso. Você vê que tem muita gente trabalhadora, muita gente que acorda 4 e pouco, às 5 da manhã, vai às vezes para pegar o primeiro ônibus que sai do bairro para trabalhar. Não é aquilo que as pessoas que vivem em outros bairros nobres geralmente acham. Então, foi algo que eu sempre levei também para meus amigos. Então, o racismo ele vai estar fazendo parte, infelizmente, da nossa vida, do grupo da população negra. Só que, numa conversa, eu percebi que, constantemente, a gente cria armaduras para não ter que se desfazer a cada momento que a gente percebe racismo, a gente sofre racismo. E em um dos momentos que eu estava discutindo com algumas amigas, ambas brancas, elas choravam enquanto
eu ia falando, dando minha vivência, discutindo, expondo algumas coisas. E eu não entendia por que elas estavam chorando. E eu comecei a pensar que as armaduras, elas são boas até que momento, sabe? A gente não pode perder nossa sensibilidade. Fazer parte da luta, agir, militar, não pode nos deixar menos sensíveis. Porque assim a gente normaliza, tem esse perigo de normalizar. Então, eu questiono isso. A gente tem que criar nossa armadura, tem que criar nossa barreira, é necessário para a gente ter uma saúde mental, no mínimo, o mais próximo do saudável, mas que haja esperança, que exista isso de se manter e caminhar para. Muitos brancos por aí soltam chavões como: me chamam de leite azedo. Ser branco agora é crime? Também sofro racismo por isso. Não tenho culpa pelo que meus antepassados te fizeram. Pare. Se você for branco, você não sofre racismo. Racismo não é uma discussão individual, e sim social. Uma pessoa branca já deixou de concorrer a uma vaga de emprego porque era branca? Não. Já foi parada pela polícia apenas por ser branca? Não. Já foi julgada burra ou incapaz intelectualmente por ser branca? Não. Você sabe o que é racismo? Racismo não é ofender o outro simplesmente pelo tom da pele. Se fosse assim, chamar o indivíduo com um tom de pele claro, de branco azedo, seria racismo. As teorias racistas vinculam um campo de pesquisa com a busca de que um grupo é inferior ao outro por conta de suas características biológicas. Então concluíram que negros tinham cérebros pequenos e, por conta de possuírem um tom de pele escuro, estavam predispostos ao crime, formatando esse raciocínio na sociedade. Para se dizer que racismo reverso existe, será necessário reverter essa lógica e voltar a história inteira, fazendo com que esses estudos raciais nunca tivessem existido. Então não tem como um branco dizer que sofre racismo, porque essa teoria não foi realizada para concluir que branco é inferior. Portanto, racismo reverso não existe. Você é negro, você é negro, você é negro, você é negro, você é negro! Eu sou negro, eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Pois se a gente é igual em tudo, também nisso vamos ser, caralho. Toma no cu, rapaz. E que é bom para todo mundo se o racismo acabar. Não é bom somente para os negros, é bom para os brancos também. Essa conversa tem que ser feita entre todos nós. Quando eu saio da Bahia e vou tentar profissão em outros locais e percebo um olhar diferente para mim ou uma oportunidade que me era negada por isso. E aí começou um outro momento e uma outra construção na minha percepção do que era o meu ser negro. O vitimismo negro não existe. Parte da população branca brasileira tenta deslegitimar o racismo com a falsa ideia de meritocracia num país de herança escravocrata e ainda acredita que a sociedade é realmente igualitária. Moramos numa cidade onde a maior parte da população é negra e mesmo assim o percentual deles no ensino superior é baixo. E por que isso acontece? Racismo é estrutural. São anos e anos de prejuízo na história do negro, no que diz respeito à educação, emprego e muitas outras coisas que lhe foram privadas para que agora digam meritocracia é válida. Mas você nem é negra, seus traços são tão finos. Nossa, você é tão inteligente, nem parece. Mas você nem é tão negra assim. Preto. Você é negro, mas nem parece ser pobre. Nossa, você tá bem vestido, nem parece que é negro. Você é bonita, tem uma beleza assim, exótica. Você sabe que é caviar, né? Porque é comida de rico. Nossa, mas seu cabelo é macio. Achei que fosse duro. Parece elogio, mas é racismo. Parece elogio, mas é racismo.